Vespeiro Podcast. Salve, fã de basquete! Tá começando o 4º episódio do Vespeiro Podcast. O podcast feito de torcedor para torcedor do Charlotte Hornets no Brasil. O primeiro podcast brasileiro sobre a franquia de North Carolina. Aproveito já para convidar vocês a seguirem o Vespeiro Podcast no Instagram, no Twitter, no Facebook e fazer essa primeira audição na plataforma que você desejar, né? Estamos aí em todas as plataformas. Indica para um torcedor do Hornets que você conhece, ou uma torcedora, ou algum fã de basquete que vai se interessar em saber como é que estão as coisas lá por North Carolina. Bom, algumas semanas aí que eu não posto, né? Em parte é pelo luto aí, pela lesão do LaMelo Ball, né? Que a gente vai tratar nesse episódio. E também aí por uns acertos técnicos que a gente estava trabalhando aí nessas últimas semanas. Mas tá aí. Acompanhe agora o 4º episódio do nosso Vespeiro Podcast. Vespeiro Podcast. Bom, e começando então com a pior notícia aí que nós poderíamos ter aí no final da temporada, mais uma lesão do LaMelo Ball e mais uma vez no tornozelo, só que dessa vez, né, é uma fratura no tornozelo direito que acabou tirando aí o nosso melhor jogador da temporada, do restante da temporada. Ele já passou por uma cirurgia que foi bem sucedida, segundo as informações que a gente tem, mas isso obviamente impactou aí na continuação, né? O Charlotte já não almejava muitas coisas, como a gente vinha conversando nos primeiros episódios, mas de qualquer modo o Charlotte vinha mostrando uma evolução no seu jogo, no entrosamento entre LaMelo Ball, Mark Williams, Gordon Hayward, né? Gordon Hayward, cuja produção subiu drasticamente nessa última parte da temporada e muito em função, né, dessa dobradinha Mark Williams, LaMelo Ball, que estava ajustando, né, taticamente o jogo do Hornets para que também o Gordon Hayward pudesse ter arremessos mais livres e mais bem encaixados durante as partidas. Essa lesão que eu estou tratando aqui do LaMelo se deu no jogo contra o Detroit Pistons, onde o Hornets acabou ganhando, né? Foi no segundo tempo daquele jogo e faz parte assim de uma série de lesões, né, que o Hornets vem tendo nessa temporada. Eu estava aqui contabilizando, né, e cheguei à conclusão que o Hornets teve 29 lesões de jogadores nessa temporada de 2022-2023. Sendo que 5 delas só com LaMelo Ball. E dessas 5, 4 nos tornozelos, né? Ele teve uma parte da temporada problemas com o tornozelo esquerdo e essa lesão aí séria, grave, né, no tornozelo direito. Outros jogadores, né, que a gente já tem aí histórico de lesões, né, como Gordon Hayward também, passaram ali a primeira parte da temporada lutando contra essas lesões. Dennis Smith Jr., Kelly Oubre também com repetidas lesões. Terry Rozier, que também teve bastante lesões, embora o Terry Rozier teve lesões um pouco menos sérias, que deixaram ele menos tempo fora do time. E isso me parece que é uma rotina há alguns anos em Charlotte, né? A gente não pode, obviamente, culpabilizar, né, o staff de treinamento sobre essas lesões. Lesões acontecem em todos os times, em todos os esportes, né, de rendimento de alto nível, mas a gente também
tem que buscar aí que no histórico recente o Charlotte tem alguns problemas aí, até extra-quadra, dúvidas, né, em relação a como que é feito o manejo clínico, né, desses atletas que saem lesionados do Hornets. Temos aí a esposa do Gordon Hayward que expôs o staff de treinamento, dizendo que o Gordon tinha uma fratura no ombro e que isso não foi tratado de forma adequada na época. Ela expôs isso, mas aquela coisa, né, gente? A gente não tem informações precisas, muito menos aqui no Brasil, sobre como que ocorrem esses procedimentos, né, na liga, mas principalmente no Charlotte Hornets. E também a gente tem que levar em consideração que esses são atletas de alto nível e que mesmo no final da temporada, eles próprios têm suas equipes de treinamento que também condicionam eles para a temporada que vai vir. Então, são diversos fatores aí que podem estar contribuindo para essas repetidas lesões, né? Que, volto a dizer, no Hornets parece que, por sermos torcedores, acompanhamos com uma frequência maior, né? Eu vou lembrar aí até de anos atrás, onde o MKG, por exemplo, Michael Kidd-Gilchrist, teve 2 lesões de ombro na sequência, mas que foram acidentes, né? Enfim, tivemos temporadas aí e temos tido temporadas em que o início, né, delas já são prejudicadas por muitas lesões. Então, fica a dúvida aí, a gente não pode afirmar com certeza que há um problema claro, tácito, né, do staff do Hornets em relação ao gerenciamento das lesões dos atletas, mas chama atenção esse grande número, né, quase 30 lesões aí durante a temporada e não só o número, mas também a repetição de lesões em algumas partes dos atletas que a gente pode ver assim com uma frequência maior, principalmente nessa questão do LaMelo em relação aos seus tornozelos. Conversei com torcedores do Hornets que têm um certo receio de que essas lesões possam contribuir para a imagem do LaMelo Ball como um jogador de vidro, né? Assim como o seu irmão, Lonzo Ball, ou seja, que seja algo familiar e que, né, essa estrutura corporal dos Ball, né, seja frágil e que a gente vai ter que lidar com isso por muito tempo. Por outro lado, também vejo trazendo, né, a essa discussão o histórico de outros jogadores, como Stephen Curry no início da carreira, que lidou também com bastante lesões de tornozelo. Então a gente só pode esperar que o LaMelo ele realmente retorne bem para a quadra, clinicamente bem, não só em relação aos seus tornozelos, esse tornozelo direito que está fraturado, mas também a lesão do pulso, que parece que há algum tempo incomoda ainda o LaMelo Ball, né? E que, juntamente com o staff do próprio LaMelo e do Hornets, possa ser feito um trabalho aí de fortalecimento, tenacidade aí para a estrutura corporal, músculo, esquelética do LaMelo Ball, né? E ligamentar, para que ele possa sempre desempenhar o basquete dele nesse alto nível, como ele vem mostrando aí a cada jogo, e quando ele pega ritmo, ele voa, né? Uma pena que ele já estava voando aí uma série de triplos-duplos, ou flertando com triplo-duplo sempre, mas a mostra que o LaMelo dá é que ele vai ser um jogador essencial na nossa franquia por muitos anos. Vespeiro Podcast. E aí a gente vai para a segunda parte do episódio de hoje, que é justamente falando sobre que a gente já tem falado aqui nos últimos episódios, mas falando mais pontualmente, né, das coisas boas também que tem surgido aí
nos últimos jogos, né? Principalmente em relação ao Mark Williams, né? A estreia como titular do Mark Williams se deu recentemente na volta do All-Star Game, e desde então ele tem desempenhado muito bem, né? Ali na posição 5, com o LaMelo Ball obviamente estava se entrosando melhor, né? Mas o Dennis Smith Jr., que tem ocupado a vaga do LaMelo Ball, também tem dado condições de jogo. Infelizmente, até no último jogo, tivemos mais lesões, né, do Mark Williams, do Kelly Oubre, do James Bouknight, mas, né, vamos ter que ver aí para a sequência da temporada como que o staff de treinamento lida com mais essas lesões. Mas as perspectivas, assim, que eu quero dizer, numa perspectiva de um cenário onde os atletas estejam saudáveis, a gente vai conseguir ter ganhos técnicos bem relevantes para a franquia, né? Então isso é o que me dá um pouco de esperança. Fora que, né, obviamente, no terço final aí da temporada, quer dizer, na reta final da temporada, a gente vai lidar com essas derrotas. Eu até já vi algumas projeções aí para que o Hornets acabe terminando em último lugar da Conferência Leste, né? Atrás, inclusive, do Detroit Pistons. Isso também se deve muito à tabela aí final, né, dessa temporada, onde o Hornets ainda vai ter 2 jogos com o Dallas Mavericks, vai pegar Pelicans, mais 2 jogos contra o Cleveland, franquias que estão disputando aí vagas no playoff, no play-in. Toronto Raptors também, a gente vai ter 2 jogos, então a chance é grande que a gente termine, inclusive, atrás do Detroit Pistons, o que jogaria a gente provavelmente lá naquelas 3 equipes que têm a mesma probabilidade de ter a primeira escolha no draft do ano que vem, que é uma expectativa que cada vez mais se torna real, e depois da lesão do LaMelo mais ainda, né? Então, né, novamente a gente fica aí no aguardo, mas o Hornets estava demonstrando assim um certo entrosamento, um padrão de jogo em algumas partidas. Desde o último episódio que eu fiz até agora, foram 10 jogos e 50% de aproveitamento, 5 vitórias e 5 derrotas. Lidamos aí com, além da lesão do LaMelo, a estreia do Kevin Durant, logo no jogo seguinte à lesão do LaMelo Ball, né? E obviamente, a empolgação ali do início do Durant fez com que a equipe do Suns viesse mordendo, e o Booker fez um jogo excepcional. E, enfim, mas a gente tem, mesmo com quase 100 jogadores, né, a gente tem conseguido lidar razoavelmente bem num cenário desfavorável aí de lesões, né? Então, eu acho que cada vez mais aqui nos próximos episódios a gente vai ter que olhar para o futuro. E eu acho que esse já tem sido um pouco do tom aí desde que eu estreiei esse podcast, né? Estreiei ali na semana da Trade Deadline, falando de futuro, né? O presente do Hornets tá meio esquecido, né? O presente mais imediato ele tá meio esquecido, apesar de que a gente continua jogando a liga, né? E a gente está dependendo muito do término dessa temporada para que a gente possa projetar novas perspectivas, um time oxigenado, né? Uma franquia que pode ter aí esperança de ter jogadores de alto nível, tanto a partir do draft, quanto também jogadores saudáveis, né? E que possam se manter na rotação por mais tempo, né? Então são coisas que a gente vai ter que analisar ao final da temporada, que está quase terminando. Faltam 12 jogos para o término da temporada regular, e ali a gente vai poder começar a respirar um pouco melhor e observar o cenário real para onde vai a nossa querida franquia de North Carolina. Vespeiro Podcast. All right, Hornets don't have a timeout. Chance to win it right here. Rozier gonna have to put something up. Yes! Terry Rozier! How do you
Ok, gente? Então, por hoje é isso. Eu volto na semana que vem com um novo episódio. Espero que tenham gostado desse. Foi um episódio mais rápido, aí numa tentativa de sintetizar essas 2 últimas semanas que eu não consegui gravar. Mas espero que tenham gostado. E em breve a gente vai vir com mais novidades aí, né? Mais conteúdos que ultrapassem, inclusive, essa resenha aí sobre o cotidiano do time, as derrotas, vitórias, as lesões, enfim, né, que eu vou continuar fazendo, mas que eu acho que a gente pode dar um salto e oferecer mais conteúdos aí, principalmente depois que a temporada terminar, né, e a gente vai ter que manter o podcast vivo aí, e as expectativas e as esperanças do torcedor do Hornets também vivas para a próxima temporada. Então é isso. Um grande abraço. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, no Instagram e Facebook. Compartilhe esse episódio e os outros também que você já pode ter escutado com seus amigos, torcedores do Hornets. E vamos fazer esse vespeiro crescer cada dia mais. É isso. Um abraço e até a próxima. Vespeiro Podcast.